1 Samuel, vamos abrir juntos para lermos juntos a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 25. Eu convido você a estar conosco. Então, 1 Samuel, capítulo 25. Versículo 14. Né? Hoje eu quero falar sobre uma mulher sábia. Né? Afinal de contas, estamos no Dia das Mães e não é possível ser mãe sem antes ser mulher. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, a palavra de Deus nos fala de um texto bastante conhecido a respeito da mulher sábia. Diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói-a com suas próprias mãos. E a mulher sábia que edifica a sua casa não se trata da casa física, né? Mas de tudo o que compõe uma casa, um lar. Então, é importante olharmos exemplos de mulheres sábias. E hoje eu quero olhar especialmente com vocês este exemplo de mulher sábia, que é a Abigail. Né? Abigail é esposa de Nabal. Contextualizando um pouco, até chegarmos no texto que iremos ler juntos, né? Acredito que talvez vocês não lembrem exatamente o que diz a história, mas poderão ler depois. Você lembra, Matheus? Nabal era um homem ruim. Então, Nabal era um homem ruim, não é? de qualquer forma, né? Davi estava neste período fugindo de Saul, né, que queria matá-lo, e ele ficava peregrinando no deserto. E enquanto ele estava no deserto, ele protegia alguns pastores de ovelhas, e enquanto eles estavam, os servos de Nabal, né, eles estavam pastoreando, Davi e os homens de Davi, eles não mexiam com eles, né, não os extorquiam, pelo contrário, os abençoavam, permitiam que eles tomassem água e também dessem de beber aos seus animais. Quando Davi soube que Nabal e os seus servos estavam tosqueando as ovelhas, ou seja, tirando o pelo, que era também uma das suas fontes de renda, era um bom momento para que se matasse alguns animais. Então Davi pede a Nabal, aos servos de Nabal, que falem com o seu senhor para que enviem alimentos para ele em retribuição ao cuidado, à proteção que eles haviam dado a estes servos. Porém, Nabal, quando escuta isso, pergunta: quem é Davi? Né? Ou seja, ele diminui Davi e o risco que Davi poderia oferecer. Ele diz que não deve nada a Davi e que, consequentemente, quando os servos de Davi chegaram e lhes deram essa resposta de Nabal, Davi se indignou, né? E então tomou a decisão de ir com os seus homens até a cidade, até a casa de Nabal, matar Nabal, seus servos, homens, mulheres, todos que ali estivessem. Então Davi já estava com essa decisão tomada. Neste intervalo, né, enquanto os servos voltavam para dar a resposta que Nabal tinha dito, né, os servos de Nabal procuraram Abigail, esposa de Nabal. E é isso que eu quero, por aí que eu quero conversar com vocês, porque a primeira característica de uma mulher sábia é ser uma mulher acessível. Né? Então, aí comigo em 1 Samuel, vamos ler juntos, capítulo 25, versículo 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: nesse meio tempo, um dos moços ou servos de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs para o rei. Então, a primeira característica que me chama a atenção na pessoa de Abigail, que se encontra neste versículo, é isso, é ela ser uma mulher acessível. Né? Os seus empregados, os seus servos, os servos do seu marido, não tiveram receio, não tiveram dificuldade de achá-la, de buscá-la. Sentiram-se confiantes, sentiram-se à vontade, pois sabiam que seriam ouvidos. Provavelmente, eles tinham acesso, eles tinham um livre acesso, pois sabiam que ela era uma mulher aberta ao diálogo. Sabiam que ela sabia ouvir, que ela dava atenção aos seus servos, embora eles estivessem numa posição social, financeira
inferior à dela. Eles eram empregados, ela era patroa. Mas mesmo nessa condição, me parece que eles tinham a confiança de que poderiam buscá-la. É claro que a situação era uma situação que falava de um risco real. Eles sabiam que Davi poderia voltar e a volta de Davi com seus homens implicaria não somente na morte de Nabal, provavelmente de Abigail, mas também de todos eles. Todos eles seriam dizimados. Né? Mas mesmo assim, mesmo sob este risco todo, eu acredito que o que mais os estimulou a buscá-la é porque eles sabiam que encontrariam nela uma mulher que lhes daria atenção. Né? Então, muitas vezes nos falta, não somente às mulheres, mas a nós também, homens, essa capacidade de ouvir. Né? Muitas vezes nos falta essa capacidade de estar aberto ao diálogo, né? De dar a atenção devida a outra pessoa, mesmo que seja para ouvir coisas que a gente não quer, não gosta, não acredita, mas a gente tem que estar pronto a ouvir, especialmente quando estamos diante de dificuldades reais. Temos que buscar o diálogo, a comunicação, e para isso precisamos ser enxergados como pessoas acessíveis. Precisamos ser enxergados como pessoas em que os outros acreditam que podem buscar. Né? Então, uma mulher sábia, né, ela precisa desenvolver essa característica. Uma esposa precisa ser uma mulher para quem o marido olha e enxerga alguém com quem pode conversar. Mais do que isso, uma mulher com quem ele quer conversar. Né? Uma mãe também precisa ser enxergada pelos seus filhos como uma mulher, né, com quem os filhos podem se abrir, a quem os filhos podem buscar, não para buscar um partido, não para ter alguém do seu lado contra o marido ou o pai, mas alguém a quem eles sabem que podem buscar, que irá lhe ouvir e que terá uma atitude, uma palavra coerente, responsável. Então, a primeira característica que eu gostaria de chamar a atenção é esta. Abigail era uma mulher acessível. Né? Então, que desenvolvamos essa característica de sabedoria. Né? A segunda característica que eu quero chamar a atenção a respeito de Abigail é que ela era uma mulher de atitude. Acompanhe comigo aí um pouco mais à frente, em 1 Samuel, capítulo 25 ainda, nós iremos permanecer neste texto quase até o final. No versículo 18, depois de ouvir os servos, ouvir a forma como Nabal tinha se comportado, depois de ouvir o que os servos disseram e entender que havia um risco real, Abigail, no versículo 18, diz o seguinte: então Abigail, a toda pressa, pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. E dali, a partir desse ponto, ela mandou com que os servos que iam carregando essas coisas fossem na frente, e ela ia ao encontro de Davi junto com os seus servos, oferecendo todos estes recursos a ele. Então, a atitude de Abigail não foi de esperar para ver o que ia dar. A atitude de Abigail foi tão logo ouviu, aqui diz que a toda pressa, ou seja, imediatamente, ela se posicionou para preparar mais do que Davi havia pedido para levar de encontro a ele. Para levar de encontro a ele. Ou seja, tão logo ouviu os seus servos, ou seja, que os servos falaram, entrou em sua mente, ela realmente deu ouvidos, deu atenção, então ela tomou uma atitude. Mas, mais do que a atitude em si, o texto nos revela o quão preparada aquela mulher estava. O texto nos revela o quão esta mulher era organizada, o quanto que ela cuidava bem da sua casa, o quanto que ela sabia exatamente o que e em que quantidade tinha todas as coisas que ela precisava. Ora, gente, imagina se na casa dela estivesse faltando alguns desses ingredientes. Como ela iria preparar isso com a pressa que ela necessitava? Então, quando ela chega em casa,
A Bíblia diz que com toda pressa, ela manda que sejam levantados 200 pães. Por que ela manda que sejam preparados 200 pães? Porque ela sabia que havia material para assim fazê-lo. Ela sabia exatamente o que tinha em casa. Ela não chegou em casa e perdeu tempo para ver o que tinha, como ia fazer, o que ia poder preparar. Não. Tão logo os servos falam da situação para ela, o texto diz que ela chega em casa e já vai executando. Eu quero essa quantidade deste produto, eu quero 200 pães, eu quero 3 isso, eu quero 4 aquilo. Ela sabia exatamente o que ela tinha. Muitas vezes nós tomamos atitudes, mas quando nos pegamos no meio da atitude que tomamos, somos surpreendidos pela falta de algo, ou por não termos a condição de seguir adiante. Por quê? Porque não sabíamos onde estávamos nos metendo. Abigail sabia exatamente onde estava se metendo quando decidiu levar a oferta a Davi e aos seus homens. Ela sabia porque ela era organizada, né? Ela sabia porque ela cuidava bem da sua despensa. Ela não deixava faltar nada, né? Ela sabia exatamente o que e em que quantidade produzir. Logo, por esta razão foi possível, com tanta presteza, com tanta rapidez, com tanta eficiência, tomar a atitude de tentar intervir um mal que se aproximava. Muitas vezes nós queremos tomar atitudes para intervir, para tentar solucionar um problema, um mal que se aproxima, algo de ruim que está para acontecer. Mas nós somos surpreendidos por nossa falta de organização. Nós percebemos que não estamos prontos o suficiente para enfrentar e solucionar tal problema. Abigail sabia que encontrava-se pronta. Então, ela era uma mulher de atitude. E essa é uma virtude que demonstra a sua sabedoria. Ela cuidava bem da sua casa, ela cumpria bem o seu papel e, mais do que isso, cumpria e fazia mais do que deveria. Afinal de contas, ela estava agora numa situação em que tinha de apagar um incêndio que não foi ela quem começou, né? Então, isto revela uma terceira atitude, uma terceira característica muito importante que todos nós cristãos precisamos desenvolver, mas que é imprescindível em uma mulher que naturalmente deseja ser esposa e permanecer esposa, e numa mulher que deseja ser mãe, ter filhos, que no futuro será sogra. Então, tem características que são fundamentais. E olhando aqui o texto, né? Olhando o texto, nós encontramos algumas dessas características em Abigail. E a terceira característica que eu quero compartilhar com vocês rapidamente hoje, Abigail era uma mulher humilde, né? Leia comigo 1 Samuel, capítulo 25 ainda, versículos 23 e 24. Por favor. 23. Né? Indo de encontro, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Então, olha o que é que Abigail faz. Eu não sei se você consegue imaginar esse momento. Abigail caminhava, fazia aquele percurso junto com os seus servos. Ela era a senhora, ela era a chefe, ela era a figura mais importante naquele percurso até encontrar-se com Davi. E quando ela se encontra com Davi, ela não se preocupa mais o que os seus servos pensariam. Ela era a senhora, mas ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em tomar uma atitude para apagar um incêndio, um fogo, para desviar a ira, o furor, a raiva de Davi, que iria destruir não somente ela, seu marido, seu patrimônio, como todo o que eles tinham, inclusive pessoas inocentes, que nada tinham a ver com isso, como ela, que não tinha responsabilidade pela atitude do seu marido. No entanto, humildemente, ela se achega até Davi, ela se prostra diante de Davi com o rosto em terra, e vale-se a pena ressaltar que Davi ainda não era rei, ele ainda não era uma autoridade, mas ela reconhecia a pessoa de Davi, seus grandes feitos, né? Então ela se prostra diante dele com o rosto em terra. A Bíblia diz que ela se dobra, ela se humilha
ela chama Davi de Senhor, meu Senhor, e aí ela faz um pedido, 2 pedidos a Davi, que revelam a sua humildade. O primeiro pedido que ela faz é que a culpa recaia sobre mim. Ou seja, a ira, a raiva, a vingança que você tem no seu coração, transfira para mim. Coloque sobre mim. Mas aí ela faz o segundo pedido que está no final do versículo 24, que ela diz assim, antes disso, permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Então isto revela uma atitude de humildade. Ela assumiu para si a responsabilidade da falta de gentileza, para não dizer coisa pior, do seu marido. Agora preste bem atenção que ela pode não fazer isso, nem tanto por ele, sabe? Talvez a gente pense, ela queria só proteger o marido. Não. Preste bastante atenção no que eu vou falar a você agora. Ela não toma essa atitude nem tanto pelo próprio marido, para livrá-lo do mal que ele merecia, para livrá-lo de uma colheita ruim que ele cavou, que ele plantou. Não. Não. Ela faz isso também por si mesma, pelos seus servos e até mesmo por Davi. Ela toma essa atitude de ir ao encontro de Davi e tentar desviar a ira de Davi também por ele. Avance um pouquinho e leia comigo o versículo 28. No versículo 28 está escrito, perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. O que Abigail conta para Davi é que certamente, se Davi matasse toda a casa de Nabal, ele cometeria injustiça, ele teria na mão sangue inocente, e Deus poderia então olhar para Davi e encontrar mal em Davi, e pesar a sua mão sobre Davi. Então o cuidado, ela se humilha para livrar do mal não somente Nabal, por sua imprudência, por sua responsabilidade, mas para livrar sua casa, seus servos, a si mesma e até mesmo Davi. Muitas vezes nós não temos esse nível de humildade, de trazer para si, de assumir a culpa, assumir a responsabilidade, de carregar o peso de alguém para livrar a nós mesmos e os outros de um mal maior. Então, sua humildade de se prostrar diante de Davi, reconhecendo seus feitos e buscando livrá-lo do mal, não somente chamaram a atenção de Davi, como também fizeram com que ela alcançasse o seu favor. O que ela pediu a Davi? Coloque a culpa sobre mim. Uma vez colocando a culpa sobre mim, Senhor, agora eu sou culpado. Se você ler com atenção esse texto, e eu recomendo que você faça isso, você vai perceber em outro momento do texto que Abigail diz a Davi assim, a culpa é minha, Senhor, porque eu não estava lá para receber os seus homens, os moços que o Senhor enviou. Eu devia tê-los recebido. O assunto que foi tratado não era para ter sido tratado com Nabal, porque Nabal não cozinha, Nabal não tem ideia do que tem dentro de casa. O que ela quis dizer foi isso. Era eu quem deveria ter ouvido. Então, se chegou a Nabal e Nabal deu essa resposta, a culpa é minha, porque eu é quem deveria estar atenta, deveria ter sido mais zelosa. Você pode dizer, Flávio, ela exagerou, a culpa foi dele mesmo. Eu até concordo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso um pouco mais. Porém, o que você tem que observar agora é que agora ela se coloca na posição de serva, embora seja senhora. Ela se humilha diante de Davi, reconhecendo seus grandes feitos. E ela pede a Davi para ser ouvida. Olha comigo o que diz o versículo 35. Olha junto comigo, por favor, o que está escrito no versículo 35. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 35. Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver,
dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Ou seja, ela se humilhou, mas ela foi ouvida. Ela se humilhou, mas o seu pedido foi atendido. Ela se humilhou, mas o furor de Davi foi desviado da sua vida, da sua casa e dos seus servos, de tudo o que lhes rodeava. Ou seja, ela escutou, ela teve o favor de Davi, ela teve a atenção de Davi, ela conseguiu ser ouvida por Davi e conseguiu fazer com que Davi mudasse de opinião, uma vez que matar Nabal e toda a sua casa era uma decisão que já estava tomada. Então, às vezes, igreja, quando a Bíblia nos ensina que os humilhados serão exaltados, é porque muitas vezes Deus não escuta as nossas vozes porque nós oramos e falamos e buscamos a Ele de modo arrogante. Para atrair a atenção de Davi, um homem igual a mim e a você, Abigail teve que se humilhar. Muitas vezes, para ter a atenção de Deus, nós não queremos nos humilhar para sermos exaltados por Ele. Ela só teve a atenção de Davi e só foi ouvida por Davi porque ela se humilhou. Assumiu a responsabilidade e se humilhou. Então, essa é a terceira característica de Abigail. Eu queria que você pensasse comigo. Será que ela perdeu o respeito e a atenção dos seus servos porque os seus servos viram a sua senhora se prostrando com o rosto em terra e se humilhando diante de Davi? Você acredita que sim? Eu não. Né? Eu acredito que ela ganhou mais respeito, mais atenção. Eu acredito que os seus servos, vendo-a se humilhar para um bem maior, eles passaram a respeitá-la, a admirá-la e até mesmo a amá-la mais do que antes. Porque eles enxergaram nela alguém que estava disposto a fazer o que fosse necessário para livrá-los. É assim que uma esposa precisa ser vista. É assim que uma mãe precisa ser vista pelos seus filhos. E a característica que não pode faltar em uma mulher sábia para conquistar esse respeito é a humildade. É a humildade. Quarta e última característica que eu quero compartilhar com vocês, a gente vai voltar um pouco mais. Eu quero voltar um pouquinho. Ainda no capítulo 25, eu quero compartilhar com vocês o versículo 25. 1 Samuel 25, 25. E eu quero olhar com atenção esse texto com vocês, tá bom? Diz assim, ó, 1 Samuel 25, 25. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Está vendo aqui? Ela diz aqui, eu não vi os rapazes que o Senhor mandou. Se eu tivesse visto, nada disso teria acontecido. O Senhor teria o seu pedido atendido. Nós não estaríamos nessa situação agora. Agora, eu quero que você tenha atenção nesse texto. Porque você pode dizer assim, ó, como podemos chamar esta mulher de sábia, pastor, se ela estava falando mal do próprio marido? A mulher sábia não pode falar mal do seu marido. Eu quero que você tome um certo cuidado e olhe comigo com atenção esse texto. Em um primeiro momento, nós podemos sim entender que esse texto mostra que Abigail está falando mal do seu marido. Mas, na verdade, o que ela está fazendo é explicando a Davi que não se podia esperar muita coisa de Nabal. O que ela está é tentando mostrar para Davi o seguinte, eu sei o homem com quem eu vivo e eu sei o que eu posso esperar dele. Eu sei que expectativas eu posso ter dele. E isto revela uma característica que não nos pode faltar enquanto cristãos e especialmente nas mulheres cristãs. Abigail era uma mulher coerente. O que ela fala para Davi é, olha, Davi, o próprio nome dele, quando ele nasceu e os seus
ele foi colocado no mundo, seus pais olharam para aquela criança e, não sei por que razão, eles entenderam que ele tinha cara de Nabal. Não sei por que razão, mas desde a infância ele tem um nome que revela exatamente a sua personalidade, revela exatamente o que ele é, ou quem ele é. E o nome dele significa a tolice o acompanha. Ou seja, Davi, não leve adiante esse teu projeto, não leve adiante porque a ofensa que te foi feita por um homem tolo. E eu gostaria de te mostrar, de te dizer que nós não poderíamos esperar outra coisa de Nabal a não ser uma atitude irresponsável, uma atitude tola. Você esperar isso dele, Davi, seria esperar muito. Porque ele não tem a sabedoria, ele não tem o bom senso, ele é um homem tolo. Então ela não estava falando mal do marido, ela estava sendo coerente. O que ela estava fazendo era sendo realista. Ela conhecia sua realidade melhor do que ninguém. Eu me casei com ele, eu fui dado em casamento a um homem tolo, e eu tenho, ao longo dos anos que vivo com ele, que estou casada com ele, eu tenho tido o hábito de desatar nós que ele dá, de apagar incêndios que ele causa. O que ela está dizendo é que ela já tem costume de desfazer os maus feitos dele, e que ele não era pessoal. O problema de Nabal não era com Davi, o problema de Nabal era inerente à sua existência. Ele é assim, Davi. Ele não tratou mal os seus homens porque eram seus homens. Ele trata mal todo mundo porque ele é tolo. Não é algo pessoal, Davi. Entenda, por favor. Então o que ela estava fazendo não era falando mal do marido, mas dando a Davi uma clareza de com quem ele estava lidando. Portanto, Davi, não condene, não leve a cabo o seu plano, porque você estaria dando uma resposta desproporcional a um homem que não merece nem a sua atenção, porque ele é aquilo ali que ele é, um homem tolo. Um homem cuja tolice o acompanha. A coerência faz com que se evite conflitos desnecessários. Tá? Quando você entende que quem está te chamando de feio, de magro, de gordo, é alguém que não tem noção, você não pode permitir que aquilo te ofenda. Porque não há coerência nisso. Quando se sabe que alguém não tem recursos, sejam financeiros, sejam emocionais, sejam físicos, ou até mesmo espirituais, para te oferecer aquilo que você precisa, você não pode esperar mais dela. Você não pode esperar nada dela. Seria incoerente você esperar que alguém que não tem dinheiro pague uma conta sua. Seria incoerente se, por exemplo, a Nayara pedisse a Isadora para levantar a cama para ela varrer embaixo e depois ficasse brava com a Isadora porque ela não fez isso. Onde está a coerência nisso? Entende? Então a gente tem que esperar das pessoas aquilo que elas podem nos oferecer. Nem mais do que elas podem e nem menos. Isso é coerência. E Abigail, quando ela revela isso a Davi, quando ela argumenta com Davi dessa forma, ela está sendo coerente. Não é que ela está falando mal do marido, ela está sendo realista. Essa característica é fundamental para se viver em paz, porque ela nos protege de ofensas que nós não devemos levar em consideração, não? E nem nos frustra diante de expectativas que se criam, grandes expectativas que se criam. Não podemos. É a coerência que nos livra dessa frustração, porque a gente não pode esperar mais de alguém que não vai nos oferecer. Nós não podemos esperar que alguém que não ficou de vinho chegue. Sabe? Eu não posso esperar... Acende a luz, Paulo, por favor. Eu não posso esperar que alguém que nunca me deu carinho passe a dar. Alguém que nunca me deu atenção passe a me dar atenção. Sabe? Eu não posso esperar. Então isso é incoerência, você vai sofrer à toa e vai gerar conflitos aonde não deveria. Uma mãe que espera que o seu filho cresça e permaneça a vida inteira vivendo com ela, vai se frustrar, porque isso não é coerente. Né? Um filho não cresce para ficar do lado da mãe, vivendo na casa da mãe e do pai o resto da vida. Isso não existe, ele tem que constituir a família dele, faz parte do processo de crescimento e amadurecimento. Então uma mulher sábia,
Ela tem que desenvolver essa coerência. Isso não se aplica apenas ao casamento ou à educação dos filhos. Isso se aplica a tudo, inclusive à forma como nós nos relacionamos com Deus. A mulher, o homem e a mulher cristão, especialmente a mulher, dentro do contexto do Dia das Mães que temos hoje, precisa entender que o Senhor é o nosso tesouro e que Ele honra aqueles que nele confiam. Leia comigo, por favor, ainda em 1 Samuel 25, os versículos 39 ao 42. Eu vou só contextualizar até chegarmos mais adiante. Se você continuar lendo o texto, você vai verificar, vai perceber que quando Abigail chega em casa, Nabal confirma todo o perfil de tolo que ele tinha, estando realizando uma grande festa. Ou seja, ele estava para morrer e não tinha a menor percepção disso. Estava fazendo uma festa, bebendo e comendo, e permaneceu assim por vários dias. Por vários dias. Ao fim de 10 dias, a Bíblia nos diz que aquele homem tem um mal súbito e morre. E agora Abigail se torna uma mulher viúva. Essa notícia se espalha e então chega a Davi. E no versículo 39 a 42, nós observamos o que acontece. Leia comigo. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e livrou este seu servo de fazer o mal. Olha só como a atitude de Abigail fez com que Davi entendesse que o Senhor o livrou de fazer o mal. Depois o Senhor agiu em favor. Davi entendeu que o Senhor havia trabalhado em favor dele, realizado a vingança que ele queria fazer. Continuando, o Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então, Davi mandou um recado a Abigail dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que o Senhor seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. É importante enfatizarmos, chamarmos a atenção, que quem mandou chamar Abigail para tornar-se mulher dele não foi o rei Davi. Foi o Davi que fugia de Saul pelo deserto. Foi o Davi que vivia de um lado para o outro, entrando numa guerra e noutra para sobreviver. Ela tinha uma condição de conforto. Aquela mulher agora seria dona daquela casa, dona de todo o patrimônio. Agora ela estava na condição de gerir tudo o que Nabal tinha, sem a necessidade de pedir a opinião dele. Esta mulher sábia. Mas ela preferiu sair da condição de senhora, de viúva, para se tornar esposa de Davi. O que nos revela uma outra característica desta mulher. Ela tinha perspicácia, ela tinha visão, ela enxergou que era uma honra para ela servir Saul, ou servir Davi. Tá? Então, ela saiu da condição de esposa de um tolo, ou da viúva de um tolo, para a condição de futura rainha, esposa do futuro rei de Israel. Então, todas essas combinações de características que nós enxergamos em Abigail tiraram ela da condição de viúva de um tolo para a futura rainha do rei de Israel. Isso é a consequência de se ter uma mulher sábia. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Certamente, durante o percurso que Davi fez, ele conheceu várias mulheres viúvas. E a Bíblia não nos diz que ele mandou pegar toda mulher que ia ficando viúva, ele ia mandando chamar para se tornar esposa dele. A Bíblia não nos diz isso. Mas chama a atenção de Abigail, chama a atenção desta mulher. Por quê? Porque ele enxergou que há um homem, ele não era rei ainda,
que a um homem era fundamental ter ao seu lado uma mulher com aquele nível de sabedoria. Certamente Abigail era uma mulher bonita, mas o que atraiu a atenção de Davi foi o bem que a presença daquela mulher ao seu lado o faria. E isso é lindo, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, mulheres possam olhar para o exemplo de Abigail, né, e aprender com ela. Agora, eu quero concluir chamando sua atenção para o seguinte: ainda faltava algo a Abigail. Né? Ainda faltava algo a Abigail. Nenhuma mulher sente-se plenamente realizada sem filhos. Especialmente naquele tempo em que uma mulher que não tinha filhos era tratada como uma mulher à margem da sociedade, era tratada como uma mulher amaldiçoada. Nós conhecemos vários casos de Ana, de Raquel. Né? Então elas eram maltratadas pelo marido, elas eram maltratadas pela família do marido, elas eram maltratadas pela sociedade, enxergadas como uma mulher de segunda classe. E agora Abigail estava viúva. Né? E casou-se com Davi, mas a Bíblia não fala nada até este ponto aqui de que ela viesse a ter tido algum filho. Né? Então eu quero ler com vocês, né? Eu quero ir com vocês agora um pouquinho para frente, né? Em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 3, para nós concluirmos. 2 Samuel é o próximo livro, capítulo 3, versículo 3. Não? E no versículo 3 de 2 Samuel, capítulo 3, diz: o segundo filho de Davi, tá? O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Então, ali em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 3, a gente encontra Quileabe, filho de Abigail. Ou seja, o ventre de Abigail não era seco, ela não era amaldiçoada, ela gerou um filho de Davi e colocou o nome dele de Quileabe. Agora, para a gente concluir, você sabe o que significa o nome Quileabe? Né? Eu fiz uma pesquisa rápida e o nome Quileabe significa como o seu pai. Como o seu pai. E vale a pena observar que Quileabe era filho de Davi. Então, quando Abigail olhou seu filho, ela propôs, não sabemos exatamente se foi ele ou ela, mas concordaram em colocar o nome do seu filho como Quileabe, que significa como o seu pai. Alguém como o seu pai. Eu não sei você, mas eu gosto de pensar nisso. Tá? Eu gosto de olhar para esta atitude, para este nome desta criança, que ela fez questão de registrar que ele seria alguém como o seu pai, como o livramento que Deus deu a Abigail. E a alegria que ela tem em ter um marido e gerar desse marido um filho para ser como ele. Uma alegria que ela não teria e não tinha e provavelmente não proporia esse nome caso o filho tivesse sido de Nabal, um homem cuja tolice a acompanhava. Certamente ela não queria ter um filho como Nabal. Mas como ela teve um filho de Davi e ela se alegrou em ter um filho, ela fez questão de desejar que este filho fosse como o seu pai. Então, Abigail é uma mulher sábia, uma mulher realizada e que demonstra sua sabedoria até mesmo na escolha do nome do seu filho e na alegria de ter podido ser escolhida por Davi e tornar-se rainha dele. Amém? Então, que você hoje, mulher, mãe, possa pensar sobre isso, sobre essas características de Abigail, porque sem essas características, muito provavelmente, uma mulher terá uma condição como mulher, como cristã e como mulher, né, sem essas características de mais sofrimento, de mais angústia, mais do que necessitamos ter, e quanto mãe também. Então, ser mãe é um privilégio, ser mãe é uma honra,
Ser mãe é uma grande satisfação. Todos nós que estamos aqui somos filhos por causa do privilégio que Deus dividiu com as mulheres de serem mães. Mas esse mesmo Deus diz às mulheres que busquem a sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola destrói com suas próprias mãos. Então olhem o exemplo de Abigail, enxerguem em Abigail alguns exemplos de sabedoria a serem vividas, a serem buscadas e a serem vividas e praticadas dia após dia. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor.